Vai pra cima de você. Ser santo não significa aquele que não se suja. Ser santo significa aquele que sempre está se limpando. Eu não sou bonzinho, não. Dentro de mim, a única coisa boa que tem é o Espírito Santo. Então, se não fosse por mim, você não acha que eu posso fazer um monte de merda na minha vida? Eu tenho dinheiro, eu sou novo, eu tenho um monte de menino e tal, tenho oportunidades. Mas eu sei que existem coisas maiores em jogo. As redes sociais também, já tudo. Deixa. Galera, o ser humano ele é muito complexo. A gente precisa parar de tratar os outros como A e B. Nós temos a nossa especificidade, nós somos indivíduos, e a gente precisa saber compreender o outro, lidar com o outro. Então, assim, eu sou do cara que, da mesma forma como eu paro pra sentar com alguém que concorda comigo, eu paro pra sentar com alguém que não concorda comigo. Que é legal o problema é que o contrário geralmente não acontece. Eles não recebem da mesma forma. Claro. E eu vejo que a gente precisa compreender e estudar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente defende. Caso contrário, a gente vai ter uma fé apática, a gente vai ter posições que são rasas, e aí talvez a gente é um oceano de 5 centímetros. Verdade. A gente fala sobre tudo, mas não é profundo. Sem profundidade nenhuma. E juventude, vocês precisam não se curvar à pressão do coletivo. Que se dane que sua pessoa te xinga, te fala que você é extremista, problemas. Você sabe o que tem dentro de você que é muito mais forte. Sim. Existem coisas maiores em jogo, não muitos seus princípios por causa disso. Muita história com ele, que é do PT. Brincadeira, um dos vereadores mais votados de Minas Gerais. Vereador? O vereador O mais segundo. vereador. Ah, o segundo? Viu? Não dá fake news aí. vereador, né? Viu? Aí vou preso e já era. Senhoras e senhores, com vocês, Nicolás Ferreira. Nicolas com K. Bom, primeira pergunta, você ainda continua apoiando o Bolsonaro? É claro. Gente, é Nicolas com K, mas é do bem, tá? Porque teve a Carol com K aí e acaba atrapalhando as paradas. Mas, eu ainda, óbvio, acompanho e apoio Óbvio o não. presidente. É porque uma galera que fala, o Alexandre Frota O que eu veio digo aqui. óbvio é o seguinte, é porque nesse navio que tava cheio, hoje, há Muita poucos gente- remanescentes. Muita Frota veio não aqui e apoia falou mais. que ele se envergonha de ter apoiado e que ele ajudou o Bolsonaro a se eleger. Ah, tá. Ele não se envergonha da história dele, não. Ele se envergonha do Bolsonaro. Por favor, né? Ele falou que tem mais vergonha de malhação do que do filme pornô. Não, eu apoio o Bolsonaro. Eu vejo que a gente tem que apoiar uma agenda. A gente não tem que apoiar pessoas, sabe? No sentido, assim, estrito. A C.S. Lewis fala que você tem várias coisas que você Mas pode esse é o construir seu a sua discurso casa. desde o início? Sim, sempre. Você tem que construir sua casa numa areia. Ou seja, você também não pode colocar 100% da sua apoiar confiança. agendas, não pessoas. Agenda, sempre. Conservador é isso. E assim, eu até não quero aqui opinar em relação à minha Posição política. minha posição política, mas é difícil defender o Bolsonaro. Você acha? Acho. Por quê? Que ele só fala merda. Que a quantidade de merda que ele se expõe desnecessariamente. E a Não quantidade... precisava. Isso que ele poderia usar outras palavras, por exemplo. Exatamente. Um ponto eu concordo. Ele entra em muita guerra desnecessária. Não precisava. Não Ele é precisava. presidente, assim, não precisa às vezes da eu fico entrevista todo perguntando dia. onde estão os assessores, sabe? Onde estão os assessores? Não deve ter. Quando ele desembarca lá em São Paulo, coloca ele de frente a frente com uma repórter da Globo, que ele começa a bater boca com aquela menina ali, e aí desrespeitando uma mulher desnecessariamente, sabe? Você fala assim, pra que isso? Onde está um assessor que possibilitou esse encontro? Você tá entendendo? Sim, Porque não precisava. só ia dar merda esse encontro. Mas é aquela coisa, ele foi eleito pelo que ele fala. Então, ele tá falando aquilo que um monte de gente quer falar. Então, quais foram os 2 vídeos, digamos assim, que elegeu o Bolsonaro? Olha, é só você não matar, não roubar, não estuprar, pô, que tu não vai pra lá, acabou. Esse cara fica ferrando a vida inteira da gente e vai passar a mão na cabeça deles. Isso é o que todo mundo queria ouvir da boca de um político. Mas não, sempre era o quê? Prudência, sofisticação. Olá, tudo bem, eu sou político. Mas que quando E ele você quebra é isso, presidente, você entendeu? tem que ter uma postura. Exato. Mas você prefere esse Até cara que tinha perante- sempre postura, como por exemplo um FHC? Não é Não é isso. só postura. É Boa. que uma É das... porque o Lula também não até- tinha postura em algumas coisas. Uma das coisas que a gente quer ver é um presidente com uma certa postura. Principalmente lá fora, né? Porque você olha outros presidentes lá fora, você tem certas coisas que você não precisa falar. Sim, como né? você reagiria se a mídia todo dia estivesse te atacando injustamente? Se o STF que tivesse né, querendo calar sua boca e prendendo pessoas Eu que... ignoraria. Ah, mas aí... Ignora e faz um trabalho bom. Eu sei. Ignora e faz um trabalho bom, que aí ninguém vai mais encher Mas o aí é seu o seguinte, saco. ele tem uma matéria-prima. Isso existe o mundo ideal e o mundo real, né? Aí eu faria um trabalho bom. Não, Agora, quando você tá no cargo, gente quando você tá no cargo do cara, é um pouco diferente. Porque você, a corda tá no pescoço dele, né? Não, eu entendo a sua posição, mas o que a gente tá querendo fazer uma análise, não atacando o Bolsonaro. Você tá Claro, entendendo? eu entendo. A gente tá querendo fazer uma análise assim, de como ele se queima desnecessariamente. Só um exemplo, peguei esse Boa. Carla Zambelli veio aqui. Carla Zambelli, tivemos um bom papo. Carla Zambelli, inclusive, tem propostas muito boas na plataforma dela, é muito boa, realmente, tem que tirar o chapéu pra ela. E eu questionei e fiz essa mesma questão. Você não acha que o Bolsonaro falta um assessor de imprensa que vira pra ele e fala assim, não fala que porque você não é coveiro, não. Fala assim, tipo, se ele fala assim, pô, a gente lamenta a quantidade de mortes e tudo mais. Pô, É a forma, tudo é a forma. Ninguém quer que nenhum brasileiro morra. Nicolas, pelo que ele percebe, você não faria isso. Não faria. Por isso, exemplo, eu não colocaria a questão, por exemplo, do, olha, eu tenho histórico de atleta, foi só uma gripezinha. Eu não colocaria. Por mais que eu entendi o contexto que ele disse. Falou, olha, eu tenho histórico de atleta, pra mim isso foi como uma gripezinha. Eu entendi. Sim, porque- Mas sabendo que né, 60% dos nossos universitários são analfabetos funcionais, a esquerda utilizaria isso como plataforma pra atacar ele. Ponto. Mas eu vejo que é o seguinte, quem controla o Bolsonaro? Ninguém. Eu acho que a Michelle se pá. Então, entendeu? Então, assim, isso. quem que controla o cara? Eu acho que realmente ele é um cara assim, que tem uma firmeza e fala, olha, isso aqui, pronto, acabou. Talvez é algo que ele deva, né, ceder e falar, pô, vou ouvir aqui, vou ouvir ali. Mas é isso. Eu não acho que é falta de assessores e tudo. Acho que realmente ele Mas, ó, tem um ímpeto forte. Você quer ver só? O Tomé Abdutti veio aqui. E uma das questões que eu debati com ele era sobre o fato de sair em diversos portais as matérias que o governo havia negado a vacina, não havia respondido. E o Tomé, com toda a calma do mundo, explicou que era um contrato abusivo, Boa. que era um contrato que não dava direito pra nenhum brasileiro, que ia gastar milhões numa vacina que não sabia se ainda se faria efeito ou não, e se não fizesse efeito, mesmo depois de testada, não teria como devolver o dinheiro. E o presidente optou por não responder nesse primeiro momento, para depois analisar o contrato friamente. O que, ao meu ver, sendo explicado da forma correta, é muito coerente da parte dele.
Mas eu acho que o que falta é isso, é um freio, é uma coisa que te puxa a parar aquele cercadinho que ele fala. Que não tem que sair, ter, não é entrar. precisa. Eu acho que é um pouco disso que, Mas que eu a acho gente que é legal, debate, você não acha que é legal? Eu acho que isso dá uma trela pra acabar falando demais. Mas esse contato com a população é bacana. Sabe? Quantas pessoas vão pra lá, tipo assim, pra poder vê-lo, pra poder orar por ele. Pessoas ali, igual, por exemplo, vão em Não leva motocicleta. nada ali, entendeu? Não, mas- Sempre sai dali alguma besteira Mas assim, que como não por isso que precisava. teve essa proximidade com o público? Porque todo mundo pergunta, nós queremos um presidente do povo. Aí quando você tem alguém que tem uma proximidade com o povo, aí não pode ter. Porque aí fala besteira, Mas ou senão viés, Nicolas. tempo Por desnecessário. exemplo, pra esquerda, o Lula é do povo, por exemplo, é o cara que vai pro povo. Pra direita, o Bolsonaro é do povo. Eu acho que é um pouco, entra um pouco de viés ideológico. Cada um que votar, vai botar o presidente do povo. O que eu não critico o governo de forma alguma, porque eu nem estudo, não tô lá como você, vendo tudo. O que eu acho que só falta ali é um tato. É o tato. A palavra é tato. É tato pra falar Tá, mas vamos lidar lá. com a população. Nicolas, 25 anos, segundo vereador mais votado. Como é que você conseguiu isso? Então, foi um trabalho de já um tempo. Eu me formei em Direito na PUC. Então, PUC-BH. PUC-BH. E eu percebi que era um ambiente Você completamente formou há quantos hostil. anos? Eu formei em 2018. Então, entrei com 17 anos, ser conservador de Direito na faculdade é igual ser um ET. Mesmo sendo Mesmo sendo católica. uma faculdade da Pontifícia Universidade Católica. Não tem nada de católicos. Meus professores falavam mal do cristianismo. Inclusive, quem criou a universidade foram os cristãos. E hoje ela é utilizada para poder destruir quem a originou. Ponto. Então, assim, é um ambiente completamente hostil ao conservador. Os Comecei a fazer professores alguns... falavam mal do cristianismo dentro da Total, PUC. total. Não, Sério? isso aí é descobrir a pólvora, né? É mesmo? Não sabia, não. É que eu Nem eu. Total. Eu estudei na PUC São Paulo, mas eu também não Entendi. Porque eu sou muito mais velha que você, faz muito tempo. Não, sabia é disso? surreal. Sabiam disso? Não, o Dom Mol, que é o cara lá, ele discursa no carro da CUT, gente. A Igreja Católica, infelizmente, foi infiltrada através da teologia da libertação e tudo, de uma maneira muito forte. Leonardo Boff, Frei Beto, os caras são todos esquerdistas. A igreja por si só tem uma tendência esquerdista. Calma. Por A quê? igreja não. O evangelho jamais. Não, a igreja católica do Brasil. Foi infiltrada, total. Mas assim, o evangelho não tem nada a ver com Porque a Jesus esquerda. era socialista, né? Era assim. Lá na casa da Dinárnia. Mas ele andava com prostituta, andava lá com Sim, os pobres. Jesus era É socialista. muito diferente, né? Você andar e O que o você socialismo condenar. prega é muito parecido com o que... É super parecido, né? Luta de classe, igual Jesus mandava, né? Não. Peguem armas e mate burguês. É igualzinho mesmo. Cara, Jesus, ele nunca pregou, que ele nunca veio aqui pra poder acabar com a desigualdade. Ele nunca veio aqui pra acabar com a pobreza. Jesus veio aqui pra poder pagar um preço que você não poderia pagar. Ponto. Ele veio trazer salvação. O que queria, né? Eu não... Jesus nunca veio aqui e falou assim, olha, nós vamos acabar com a pobreza, com a desigualdade. Não. Ele nunca pregou luta de classe igual Karl Marx prega. Karl Marx, no capítulo 2 do Manifesto Comunista, fala assim, ó, abolição da família. Até os mais infames se assustam com essa ideia radical dos comunistas. Mas aí é religião, aí é uma questão de fé. Eu vou até intervir, porque... Não, pode entrar. Porque religião é uma coisa tão complexa, a É fé muito das complexo. pessoas. É tão delicado, porque às vezes o que você acredita não é o que eu acredito. Sim. Porque são tantas religiões no mundo, a gente não pode querer acreditar que o nosso Deus é o verdadeiro. Eu respeito todas as religiões, porque eu acho que as pessoas podem se apegar em qualquer fé. Porque, imagina, o Talibã acha que o Deus dele tá certo. O pessoal, os espíritas acham que estão certos, os evangélicos acham que estão certos, testemunhas de Jeová. Então, isso é tão amplo que eu acho que a fé, em nome do bem, vale. A partir do momento que você mata uma pessoa por causa do seu Deus, aí realmente não faz o menor sentido você acreditar nisso. Tem gente que reza pra vaca, assim, enfim. Dentro de tudo isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar que ele está aqui pra de fato Então, falar. calma aí, posso... Por favor. Você fez direito, e aí você já pensava que você queria ser político ou não? Aonde mudou essa chavinha? Não, sempre quis. Você sempre quis ser político? Sempre quis. Porque pra mim, política não existe vácuo, não existe espaço vazio. Se você não ocupa, outra pessoa vai ocupar. É melhor que eu sei que eu não vou roubar, que eu não vou utilizar o gabinete pra poder botar laranja, que eu não vou chegar e comprar alguém pra poder votar em mim. Então eu prefiro que eu vou defender os meus valores, meus posicionamentos, vou de fato representar as pessoas que votaram em mim. Então na faculdade aconteceu isso, quando eu saí, comecei a postar alguns vídeos. Na pandemia, minha rede social cresceu muito, então eu tive um crescimento bom na rede social nesse período, pelos meus posicionamentos, e aí veio a oportunidade da candidatura e me elegi. E você em nenhum momento pensou, putz, o que eu tô fazendo aqui? Não. Não? Gosta. Nesse- Não, é. Você falou, pô, eu prefiro entrar porque eu sei que eu não vou roubar. Você tá atrelado às ideias do MBL também, de não ter assessor, não ter verba de gabinete, essas coisas? Ou você utiliza Eu não isso? sou demagogo, né? Eu acho que a gente tem que fazer o certo. Por exemplo, eu abri mão dos carros e do motorista na Câmara, que é a abriu única mão? coisa que tem, assim, digamos, de privilégio. Além, eu tenho o meu salário e ponto. E meus assessores. Eu vejo que numa guerra, você não pode economizar munição e falar, não, vou economizar munição porque, sabe? Poxa, os meus assessores, eu tenho eles, pessoas técnicas, pessoas capacitadas, e eu sei que enquanto a esquerda, por exemplo, Maria do Rosário, tem 25 assessores lá na Câmara. Ela coloca cada um no lugar estratégico, um pro social, outro pro não sei o que, para. Enquanto isso, eu vou ficar assim, não, eu economizei tantos milhões. Esses milhões, por exemplo, no Congresso, vai pra quem? Ele é repartido entre os partidos, ou seja, você está deixando de utilizar sua munição e dando pro seu inimigo falar, use-a. Então, no caso, fundo eleitoral, você é a favor Contrário. ou não? Sou contrário. Eu não utilizei um centavo de dinheiro público na minha campanha. Eu fiz vaquinha. Meu pai foi, tipo, a pessoa que me ajudou no meu comitê e tudo. E amigos e família que foram me ajudando. Então, com relação ao MBL, você não tem esse vínculo, né? Que eles meio que desvincularam do Bolsonaro. não, Sim. nenhum. Ok. Nenhum. Fundo eleitoral, se não me engano, ia ser votado, era pra ter sido votado há um tempo atrás, foi votado, passou, e aí o Bolsonaro ia vetar, certo? Ele Sim. vetou ou não? Ele tá uma parte, 50%. Se não Só me que engano. agora ele anunciou que vai vetar a sua completude. Tudo. Tudo? Vai vetar tudo. 5,7 bilhões. Mas e aí esse dinheiro vai pra onde? Vai repartido pra... Não, se vetou, vetou. Não, mas peraí, não é que só vetou. Esse dinheiro tá ali pipocando. Esse dinheiro vai pra outro lugar.
O fundo eleitoral? Não sei. Não de fato o fundo eleitoral. A verba do fundo eleitoral são 7 e poucos milhões. 5,7 bilhões. 5,7 bilhões. Esse dinheiro tem que ir para outro lugar. Esse dinheiro não fica lá no governo rendendo numa Eu, de fato, eu não sei como é o orçamento Poderia ir nesse pra sentido. saúde. Exatamente. Pra mim não faz sentido eu pegar o dinheiro da população pra poder fazer campanha política pra mim, prometendo Sim, saúde. até Eu vou te falar, porque segundo Alexandre Frota, que esteve aqui, que falou um pouquinho, que é seu rival ali, né, digamos, não rival, né, mas que tem ideias contrárias. Esse dinheiro, esse 5,7, são repartidos em tudo. Vai de verba para governador, verba para prefeito, verba parlamentar, e aí você consegue ir ganhando alianças dentro do governo. Os próprios deputados vão fazendo isso. Sim. E aí utilizam este fundo eleitoral. Deixa eu... Eu só queria entender por que você foi eleito. Ele tá indignado. Não tô indignado. assim? Eu quero saber assim, você representa quem? Me traduz qual é a BH que te elegeu. Quem é o eleitor Belo Horizontino, não é isso? Isso, Belo Horizontino. Que decidiu votar em você. Quem é? Você representa quem? Eu represento as pessoas que defendem valores, defendem princípios. Não, tudo bem. Eu quero saber perfil Pai, mesmo. mãe. Olha, geralmente é um Como assim? homem de 25 anos, ou então uma mulher. Eu quero Adiro. saber o perfil do seu eleitor. Você sabe qual é o perfil do seu eleitor? Eu acho que o perfil do meu eleitor, ele é muito amplo de verdade. Foi muito voto. Então, assim, eu pego desde a tia do Zap, que gosta demais de mim, para na rua. Nossa, eu gosto demais de você compartilhar seus vídeos. Desde o menino de 15 anos que ainda não vota, mas mandou o pai dele votar. Tem um monte de menino que fala, não, meu pai é seu fã, manda ele votar em você. Aí depois chega um cara e fala assim, não, meu filho mandou votar em você. Então eu pego a maioria a faixa etária minha, por exemplo, no Instagram, mais forte é tipo de 15 a 29 anos. É isso que eu queria saber. Então é isso. Chegamos a isso. É juventude, é uma juventude, mas também tem uma cara parte que forte. se vê em você. Sim, pode ser, se sente representado. Porque é o seguinte, o cara antigamente ele tinha a opção de ou defender Che Guevara, ou se não, sei lá, Fidel. Sim. Então era tudo a mesma coisa. Hoje não, o cara pode falar, mano, não. Tem o Nicolas, ele é cristão, ele é conservador, ele defende pautas como a mim, e eu sou como ele. E você sente uma juventude conservadora muito mais atuante hoje em dia? A gente tá estruturando, né? Então, assim, a direita não tem... Porque na minha época, você não via uma juventude conservadora. Você não via um jovem de direita. Eu não via. Mas eu acho que são bolhas também, né? Porque você viveu numa época carioca, Rio de Janeiro, Circo Voador. Não, eu acho que... Mas é porque a esquerda... O que acontece? A esquerda... A juventude carioca é isso. É porque a esquerda, ela E possui... olha só, eu sou filho de um militar. Eu sou fruto do conservadorismo, tá? Sim. Eu sou criado na Igreja Católica Apostólica Romana. Legal. Eu sou fruto da Igreja Católica. Todos os sacramentos da Igreja Católica eu estive lá, entendeu? Então eu sou um conservador por natureza. Eu votei no Bolsonaro. Me arrependo, mas votei. E é isso. Então, mas eu não vejo essa juventude tão presente hoje, pelo menos nos lugares onde eu frequento. Em BH é forte? Você diz de conservador? Sim. Sim, eu vejo que hoje, infelizmente, conservador é quase uma ofensa. Você fala conservador, parece que você imagina um cara retrógrado, um cara chato, um cara irritante, ou talvez um cara que manda você pra Cuba. Mas não é isso. Conservador nada mais é aquilo que é conservar aquilo que é bom. Então aquilo que é antigo não é o que é velho. O que é antigo é clássico. Então, qual que é a nossa base da nossa sociedade? É a família. Ponto. Lá na Grécia tinha putaria e tal, o que tinha, mas ninguém queria mudar a base da família. E agora eles estão querendo mudar isso. Então, quando nós falamos num sentido, olha, nós queremos conservar aquilo que é bom, é porque eu compreendo, como conservador, que eu sou como um anão em cima de um ombro de um gigante. Eu só consigo visualizar além porque eu tô em cima de um gigante. É o que o Russell Kirk fala. Olha, vocês conseguem chegar além porque você tá em cima de um gigante. Se não fosse eles, como você entenderia sobre o conceito de justiça, sobre bondade, sobre soberania? O nosso ordenamento jurídico foi feito a partir de muita luta. O que você compreende hoje como bondade, certo ou errado, não foi uma construção social, mas uma construção racional. Então a gente precisa valorizar a construção ocidental do nosso mundo, que foi feita principalmente pelos cristãos. Mas é que quando se fala de família, eu acho que você tá falando, quando se fala de conservador, acham que é o cara que fala vai pra Cuba. Porque a maioria dos conservadores que tem voz hoje falam esse tipo de coisa. Não tô falando que você fala isso. Porque, por exemplo, a família. Isso é um assunto também tão delicado, porque o que é a família? Porque pro conservador talvez seja o pai, a mãe e o filho ali. E pra mim, por exemplo, eu não sou um cara nem de esquerda nem de direita. Eu sou tranquilamente, muito bem resolvido com isso. Mas pra mim, família é todo mundo que mora sob o mesmo teto e há amor naquele ambiente. Ponto. Independente de ser um homem com um homem, um filho, uma mulher com uma mulher e um filho e tudo mais. Então, eu acho que... Você também acha isso, Nicolas? Então, eu vejo o seguinte, a esquerda ela utiliza algumas frases para poder desconstruir isso. Elas falam que a família, no caso, ela é opressora, que ela vem de um sistema patriarcal e tal, e eles querem substituir isso por algo diferente, mas nunca dá o que é esse diferente. Então, pera lá, você concorda com a frase todo tipo de amor é válido? Claro. Eu concordo. Eu Sim. discordo veementemente. Por quê? Vamos lá. Existe um cara transgênero que ele tem 52 anos e ele se sente como uma garota de 6 anos de idade, ok? Se esse cara fizer sexo com uma criança de 6 anos de idade, é pedofilia? Não, mas eu acho pera lá, mas por quê? nenhum transgênero se sente como uma garota de 6 Quê? anos. Não, eu acho que é pesquisa sobre gênero, não sobre idade. Então não, mas calma. Ele é transgênero e ele se sente uma garota de 6 anos de idade. Pode pesquisar. Stephen Wolfstein. Mas aí, eu vou só te interromper um segundo. Ele Eu é acho louco, que é uma né? questão de transgênero Nossa, ou não você fala isso é transfobia, Não, coitado. eu acho que qualquer pessoa Não, que uma se seja pessoa que- atraído por uma criança de 6 anos é um doente. é um louco. doente. Independente de ele ser hétero, transgênero. Como um pai bate numa filha, um pai mata uma mulher, um homem agride outro homem. Qualquer pessoa que passa dos limites aceitos pela sociedade é louco. É ponto louco. final. Sim, mas eu falo, acho que uma isso não é considerado mais louco. Pesquisa, eu tô falando de coisas que eu estudo. Não, Chama eu- Os Littles. Os Littles saiu no UOL tem uns 3 meses. Mas eu acho que são Eles bolhas, se consideram, Nicolas. não é. Eles consideram uma regressão infantil.
escuta, vê lá. Eles são pessoas que consideram crianças. Aí a pergunta é, quando o cerne da nossa conversa, você sabe o que vai passar? Que eu já compreendi aqui, é o seguinte, de onde vem o certo e o errado pra vocês? É isso. Não é nem isso. Não é nem isso, não. O nosso papo aqui não é nem esse, juro mesmo. Não, mas eu não tô tem dizendo- problema ser esse o papo Não, também. total. O que eu tô dizendo é assim, qualquer pessoa que tem relacionamento com uma criança de 6 anos é um doente, é um louco. doente. Como a gente tá Sim. vendo o Talibã lá, que procura a menina de 12 anos pra Isso casar. não vai passar mais a ser anormal, escuta o que eu tô falando. Não, mas isso tem que ser normal e eu brigaria por isso. O que eu tô boa. dizendo é... Eu o que eu tô- prenderia. Eu prenderia, óbvio, também. um transgênero. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade. Eu tô matava te falando o isso. cara que Mas, por pegasse minha exemplo, filha. se uma pessoa é casada, uma mulher com uma mulher e uma filha, e dentro dessa casa tem um amor, tem um respeito, dentro de todas as leis que existem na sociedade. Sim, sim. Isso é família. Isso é uma família. Pra mim é uma família. Uma pessoa que é transexual e quer ter um relacionamento com uma criança é um doido, é um doente. Não por ser trans, por querer ter um relacionamento com uma pessoa Sim, de é 6 isso que eu tô anos. te falando. A esquerda hoje não trata já como um louco, não trata como um doente. Não, Escuta. não é possível. É possível. Eu não Tô sei, falando que é assim, possível. eu acho que são bolhas. Eu respeito a sua opinião, Não, mas eu eu não tô acho falando, que eu são tô falando o bolhas. seguinte, qual que é o conceito, no caso, por exemplo, de próprio transgênero? A pessoa se sente algo e ela se torna algo. Então, se hoje eu me sinto uma mulher, eu me torno uma mulher. Se amanhã eu me sinto homem, eu me sinto um homem e eu viro um homem. A grande questão é, isso é uma fantasia. Da mesma forma que você não pode chegar e, eu me sinto com o olho azul. Você vira de olho azul? Não vira. Eu me sinto negro, eu vou entrar no sistema de cotas? Eu não viro. Então, pera lá. O que eles estão querendo fazer, através do sentido de trans, é distorcer a realidade para que você tenha uma atividade de negar a realidade. Você vê um cara de 2 metros de altura, você tem que chamar ele de Priscilinha. Caso contrário, você é um transfóbico. Mas será que a pessoa É não se isso. sente uma Priscilinha? E se a pessoa adulta sentir uma criança? Não, Quem é você pra falar? Mas aí é Não, uma outra a pessoa coisa. é diferente. Gente, eu sei que eu concordo com você. A pessoa Mas nasceu, sei lá, se sentindo, sei lá, o cara que nasce gay, ela sabe que ela é gay. E eu tenho vários amigos, e tipo assim. Mas bem diferente. mas Não, o tô dando transexo Eu não exemplo quero ser de. chamado da Léo. Não, é óbvio que não, mas assim. Mas se você então, quisesse... é diferente. Que mas quer. É diferente. Então, mas se mas você se você quisesse quisesse- ser chamado de Daléu, Não eu teria não vejo problema problema. nenhum. Eu veria problema se ele quisesse se relacionar com uma criança de 6 anos. Isso eu concordo. Sim. A partir do momento que a pessoa nasceu no corpo do qual ela não se identifica, eu, Que isso como cidadão, acontece. eu não vejo problema nenhum dela querer ser homem, ser mulher. O que eu vejo problema é o que tá dentro da lei. É tipo falar, eu me vejo como homem e eu quero roubar um banco. Não, porra, não pode. Eu também, São não leis. importa a opção sexual de ninguém. aí Eu que não a tô gente quer me chegar. metendo nisso. A grande questão é a seguinte. Existe uma diferença entre o homossexual e o ativista LGBT, ok? Vamos fazer essa diferenciação. Um busca por aceitação e o outro busca uma imposição. É diferente. O grupo LGBT Arco-Íris lá pediu uma ação contra a CBF falando porque não tinha camisa 24. Claro, eu vi isso. Aí eu primeiro já não entendi nada. Por quê? 24 no jogo do bicho é viado. Mas se você chama o homossexual de viado, é preconceito. Então, que merda é essa? Mas enfim, pediram pra poder usar 24. Daí, colocaram isso como o quê? Como um tipo de transfobia, um tipo de homofobia. Ridículo, porque não tem. ridículo, É ridículo. Essa é a diferença. Existe o homossexual, o ativista ridículo. LGBT. As pessoas têm que compreender isso. Então, o que o ativista LGBT faz é o quê? É uma imposição de ideias. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Um pastor vai falar, olha, eu não caso pessoas do mesmo sexo, porque a Bíblia não me dá essa possibilidade. Homofóbico. Você tá falando que homossexualismo é pecado? Homofóbico. Ah, porque homofóbico. Então, pera lá. Não é uma questão de aceitação, é uma questão de imposição. Entendi. E a questão do transgênero, eu tô falando isso aqui assim, é de coração. A esquerda não tem como é que fala? Ela tem paciência em ver as coisas que elas querem pregar ao longo do tempo. Antigamente, tudo que eles queriam era casar. O homossexual quer casar, beleza. Já viu algumas cenas de parada LGBT, por exemplo, aqui em São Paulo? Já viu o que eles estão fazendo com as crianças, por exemplo, lá na Escócia, que ela com 4 anos de idade, ela já pode mudar o sexo dela sem o consentimento dos pais? Isso quer dizer ao quê? Se isso não é uma mudança específica na sociedade de valores e princípios, eu não sei o que mais é. Mas não tem como a gente debater a lei de Escócia também. Não, mas mas- Eu não tenho a menor ideia do que acontece na Léo, escola. esse podcast vai ficar gravado. Escuta o que eu tô te falando. Não, você é radical demais. Não, aqui, Ele é aqui, demais. ó, peraí, ó. Isso é engraçado. Ele é extrema da extrema. Leozão, escuta aqui. Se o Bolsonaro tivesse aqui, ele ia falar, Aqui, ó, escuta aqui. Eu tenho uma régua aqui de 30 centímetros. Onde é o meio? No 15. E se eu falar que é nos 5 centímetros? Qualquer coisa aqui vai ficar extremo. Pra mim, polêmico, sabe quem quer? Quem quer matar criança no ventre. E não quem quer salvar essa criança. Pra mim, extremista é feminista. Quer matar criança dentro do ventre que ela deu e não quer engravidar. É isso. Eu não sou extremo. Me fala uma posição minha extremista. Você, Nicolas, você é extremista porque... É saúde, mas do aborto também. Que isso? Vamos lá de você. Claro, vamos lá. de você. Quem é você? Você é filho de quem? Eu sou filho da Edésio de Oliveira, da Maria Ruth ela- Pereira de Oliveira. Eu nasci na favela Cabana do Pai Tomás, lá em Belo Horizonte. O seu pai e sua mãe faziam o quê? O meu pai, ele é psicólogo e pastor. Minha mãe é psicóloga. Ela trabalha num centro de assistência psicossocial. E pessoas que vieram muito de baixo mesmo. Meu pai era tipo office boy, nasceu no Buraco da Coruja, onde é a minha igreja, inclusive. Gosta de igreja? Gosta de igreja? Chama a comunidade evangélica Graça e Paz. Ah, você é... Sou evangélico. Então eu vi as duas realidades do mundo. Eu pude estar ali na favela, vendo a gente que eu conhecia morrer por tráfico. Meu tio, por exemplo, era traficante, e o meu tio era policial. Então, assim, Ah, é? essa balela de e o meio ele te determina é o caramba, ele te influencia. Mas você tem escolhas na sua vida. Do tanto que foi mesmo ambiente, mesma família, mesma escola, e um irmão virou Você tem- bandido e o outro virou Você tem policial. quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Então, e elas faziam o quê? A mais velha ela é professora de inglês, dá aula, dá cursos, e a mais nova tem 15 anos, então não faz nada. E todo Estuda. mundo, a tua família toda te apoia ou não? Minha família toda me apoia. Imagina o Natal na casa desse maluco. Mano, Não tem um de domingo esquerda lá, família. meu? Não tem. Nada. A Ia gente- ser engraçado se Você é tivesse um de orgulho da esquerda. família? Você é orgulho da família? Não sei, não você sei. acha? Talvez sim, eu acho. Você acha Eu não que- gosto de ficar falando de mim, eu acho ruim. Mas a gente tá falando... É. Não, a gente tá eu tipo entrevistando você. sei lá, eu sei, me exaltar nesse sentido. Também Mas assim, você não, acha eu que dou sua orgulho mãe- pro meu pai, pra minha mãe. Eu acho que assim, eu sempre O fui um pai cara dele é muito responsável. pastor. E ele tá aqui falando, viado, tem que
morrer. Você falou que viado tem que morrer? Não, tô brincando. tá maluco. Que fique bem claro, Eu sou cara, tô viado, brincando. Você tem que entender que eu tenho 15 processos na lomba. Então, assim, mais um, putz, grilo. Mas, assim, eu sou um cara que eu acho que eu dou orgulho, sim, pra minha família. Eu acho que enquanto muitos jovens só pensam no final de semana, eu penso em algumas coisas eternas. Não, eu acho você um rapaz Bom. bom. Eu acho você um Filho rapaz bom. que fala. Eu só discordo de algumas coisas, por exemplo. É muito claro que eu vou falar, você é pastor, eu vou falar, mas não tem Eu não sou pastor, meu pai. Eu vou falar, mas não tem pastor pedófilo? Sim. Tem. Não tem padre pedófilo? Com certeza. Não tem o João de Deus lá? Sim, sim. Não, eu acho que. Eu concordo com o seu discurso, eu acho que isso só é radical demais. Não Mas pode sabe o que é ter um engraçado? radical. Mas, gente, sabe o que é engraçado? Mas ele é um que bom se eu menino. perguntar pra vocês qual posição minha é radical, eu acho que vocês não vão saber falar. Mas é dentro da tua vista. Não, mas isso não é radical, isso é dar um exemplo Não, da mas é- Europa. mas você botar É dentro no discurso- de posições. É óbvio que pra você não é radical. Talvez pra um cara de esquerda você seja. Talvez o cara da extrema esquerda que é a favor do aborto, você fala, Eu não me esse acho não é fofoqueiro, radical. por exemplo. Ele também Não, mas aí é loucura, né? Você trabalha com isso. Exatamente esse exemplo. O Léo acha que ele não faz fofoca, não. Mas como você faz fofoca? Não, Ah, escuta, não. notícia, Leozão, você viu quando eu falei aqui com vocês que tudo ia concernir no nosso princípio de valor moral? Aí lógico. você me interrompeu. É isso. A grande questão é o seguinte, eu tenho que perguntar pra vocês, fazendo o inverso, de onde é a sua fonte moral? A partir disso a gente vai compreender. E você entende também quando o seu eleitor, você vê a base dele pra ele? Você percebe isso? Sim, percebo. Qual é a base dele pra ele votar em você? A base geralmente é cristã. Ah, entendi. E quais são seus grandes projetos como vereador? Então, eu já protocolei 4 projetos de lei e 3 projetos de resolução, que no caso é para derrubar ações da prefeitura, né? Então, os 3 projetos de lei de resolução foi no sentido de derrubar alguns decretos que o prefeito Calil fez, como, por exemplo, o fechamento de comércio de forma indeterminada, que isso fere... teve Isso na pandemia. Isso fere a constitucionalidade do decreto. Ele tem que ter temporalidade, né? Ele tem que ter um prazo, ter uma previsão de fim. E ele não tinha, então, portanto, pedia a derrubada disso. E os projetos de lei que eu protocolei foi um no sentido mais ideológico, que é a proibição de linguagem neutra em Belo Horizonte, então aquela coisa de todes, sejam todix bem-vindos e tal. A gente fez isso como um remédio para que quando aconteça já esteja de fato proibido. Fiz também um projeto de lei com relação a fiscalização da corrupção dentro dos órgãos públicos. Então, muitos assessores não denunciam o seu chefe, por quê? Porque Tem medo. Tem medo. Então, a gente vai criar um canal, né, de denúncia com relação a isso. E outros 2, muito mais específicos, com relação ao orçamento. Eu fiz parte também lá do PELO, que é da emenda impositiva, que você tira 1% do orçamento do prefeito, destina para os vereadores, reparte, e aí metade disso você tem que destinar para saúde, metade pode ser para algum outro projeto que você queira. Quanto você ganha? Eu fiz parte disso também. O quê? Quanto você ganha? Qual é o seu salário? 13 alguma coisa. 13. Já com abate, não? Já com ele. Já com abate. Digo. Ok. Quanto você ganhava antes? Antes eu ganhava 4.500. Como que? Eu era assessor parlamentar e antes eu já era. era assessor. Eu trabalhava no escritório de advocacia. E você gosta do atual prefeito? Você se dá bem com ele? Dou super bem, vamos chamar pra tomar um café com ele. eu chamo ele de Gargamel, sabe? O Calil. Eu gosto dele. Você não gosta dele? Misericórdia. Por É quê? óbvio que ele não vai falar que o Bolsonaro falta com decoro. Ele chama o prefeito de Gargamel. É. Não, lógico, gente, você tem que entender o seguinte: o cara, ele não dialoga, ele não tem previsão, ele abre e fecha a cidade onde é que ele quer. Ele chamou os vereadores de BH de boçais. E o Zema? O Zema é bom, O Zema né? é legal. O Zema é um cara bom, é um cara que eu jamais imaginei que ele ia ganhar. Tipo, a gente teve uma reunião com ele pré-campanha, e, tipo assim, eu fiquei lá com o futuro governador de Minas, tipo assim, oi, bom. Tipo assim, jamais imaginei que ele ia Pô, uma ganhar. galera quer que o Mas Zema ele é um cara ganhe pra bom. presidente, cara. Acho um bom nome também, em 2026. Você quer que o Bolsonaro seja eleito, óbvio. Óbvio. Você acha que ele vai... Se for um embate... Porque, assim, tem muita fake news. Eu ouvi uma fake news. Bolsonaro está ganhando em todas as pesquisas e tal. Fake news. Já vi Sim, que total. caiu pesquisa. O Brasil está dividido. Sim. Tá uns 50 esquerda, 50 direita. Só que o problema desse 50-50 é que a gente não é Portugal, que tem 10 milhões de habitantes. A gente tem Sim. 220 e poucos milhões Exatamente. de habitantes. Como que você tá vendo essa política, essa próxima eleição? Porque assim, o Brasil tá à beira de um colapso. Tanto pela esquerda, tanto pela direita. Quem ganhar, independente de quem for, se der Lula ou se der Bolsonaro, o Brasil vai virar um caos. Discorra. Você não acha que a outra parte... Não acho que eles falaram isso do Bolsonaro agora. Eu lembro que eu recebia coisa no meu WhatsApp, tipo assim, nossa, se o Bolsonaro ganhar. Meus professores chegavam lá Mas na você não PUC e acha falavam que o assim, Brasil tá nós precisamos tirar esse cara, que senão ele vai fazer uma ditadura aqui e tal. E aí, qual o ato ditatorial que ele fez? Não, eu não tô nem discordando disso. Sim, então, mas você não assim, acha eu que acho que é uma balela. vai existir uma briga enorme? Porque estamos Não, falando fato, de 50%. fato. Independente da esquerda ou direita. Entendi o que você quer. Não, de fato, realmente tá muito polarizado. Eu acho que, assim, o termômetro tá muito alto. Eu acho que ano que vem vai acontecer coisas muito ruins, do tipo, pessoas sendo agredidas na rua porque tá com uma camisa do contrário. Esse tipo de coisa, óbvio, completamente contrário. Pra mim, eu debato ideias, cara. Sim. Pra mim, eu tenho que ser intolerante com ideias e tolerante com pessoas. Nunca o contrário. E você não acha que essa polarização ajuda uma terceira via? Não, a terceira via é coisa de gente que mora na Disney. Viado não tem. É Lula ou Bolsonaro e ponto. E não tem como ver que a popularidade do Bolsonaro, por mais que tem gente que fica meio assim, no segundo turno, você vai ter que decidir, Vai ter cara. que decidir. Cara, eu não gosto de fígado de boi. Eu odeio fígado de boi. Mas entre fígado de boi e comer lixo, eu vou no fígado de boi. Então as pessoas vão ter que fazer esse peso contra peso. Falar, irmão, eu não gosto do Bolsonaro. Tá. Mas o cara pegou 2 anos, 3 anos quase de pandemia no primeiro ano. Bolsa comercial tava estourando. Tarcísio construindo asfalto agora, provavelmente. Os cargos que são dados dos ministérios não é do toma lá da cá. Então, pera lá. Alguma coisa mudou nisso aí. Do tanto que o sistema inteiro tá contra o cara. Mas ainda existe uma corrupção. Não tô falando do Bolsonaro, tá? Tô falando num governo Sim,
Sempre que eu falar, só pra deixar bem claro o pessoal de casa também, sempre que a gente falar o governo como geral, não está atrelado literalmente ao presidente do país. Está atrelado a deputado, Entendi. Não, senador. onde há pessoas, Vitor, há erros. Ainda existe uma corrupção forte dentro do governo. Há falhas. Agora, do Bolsonaro, não há até então nada que comprove ou que mostre em nenhuma lista de corrupção. Sim. Então, eu acho isso muito importante pro país, sabe? E eu vejo que, assim, o Bolsonaro ele representa um ideal que as pessoas sempre quiseram. Por que muitas vezes as pessoas mais velhas apoiam muito o Bolsonaro? Porque durante muito tempo ficou aquela conversa macia de pessoas que tinham liturgia, pessoas que falavam bem, pessoas que não iam lá no chiqueirinho lá e tal, né, no cercadinho, mas eram pessoas que nos bastidores metiam um pau no Brasil e na frente falava de boa. O vídeo do Bolsonaro, por exemplo, que vazou, vídeo vai acabar com o Bolsonaro. Na verdade, levantou a moral dele. Porque enquanto um ministro do STF... Dentro da direita... Vitor, enquanto um ministro do STF fala assim, olha, eleição não se ganha, se toma... No vídeo secreto do Bolsonaro, que ele jamais imaginaria que alguém viria, ele estava defendendo a liberdade das pessoas. Pois é, mas eu acho que entra nessa coisa. O sobrenome Bolsonaro é muito forte. Estamos falando de 4, né? Sim, é muito Flávio, Eduardo, tudo mais. E quando o Bolsonaro, de fato, o nome dele não tá atrelado a polêmicas. Mas o dos filhos é o que tá sempre. Um tá sendo investigado por rachadinha. Sim. Essas coisas você não acha que vai minando o governo a ponto de ouvir coisas que eu já ouvi, tipo, putz, o cara é bom, mas os filhos vão derrubar ele. Pois é, eu tenho mais contato real com o Eduardo Bolsonaro, que até então eu vejo que ele é um cara, legal, um cara centrado, um cara, sabe, muito inteligente. Eu encontrei com o Flávio uma vez, recentemente. Eu conheço o Flávio, gosto do Flávio. Conheço o Flávio uma vez. Gosta do Flávio? O Carlos Bolsonaro já é um cara que tem um ímpeto mais forte, ele é mais igual ele é mais igual ao pai dele, mas é um cara, tipo assim, que eu sei que o cara é muito sincero, sabe? E outra coisa, os caras também sacrificaram muita coisa da vida deles por conta disso. Sim. Cara, não é fácil. Imagina, quando eu ganhei, meu nome, tipo assim, ficou em top trends lá no Twitter, porque nego me macetando, quem se merda, e gente também falando bem. Agora imagina isso todo dia. Imagina você falar assim, na campanha, Bolsonaro falou em Minas e falou assim, eu prometo trazer o mar pra Minas. No outro dia saiu na Folha de São Paulo, Bolsonaro promete trazer mar pra Minas. Cara, chega um ponto que você fica assim em paz. Imagina isso todos os dias. Então eu acho que, tipo assim, é um pouco injusto que a gente fica aqui assim, ó, na nossa casa, com ar-condicionado. Aí, se fosse eu faria isso. Meu irmão, você tá querendo colocar uma perfeição inatingível. Nos Estados Unidos morreram mais gente de coronavírus do que no Brasil. Tem alguém chamando o Biden de genocida? Não tem. Então, pera lá, não compreender que é porque no o Biden Brasil não falava essas coisas. O Biden não fala, tipo, não fala coisa tipo, eu não sou israelenses. coveiro. Você não acha que esse é o maior problema do governo? Essa coisa, o tato de falar. Sabe o que eu sinto? O Bolsonaro, no primeiro discurso dele, Vitor, falou o seguinte, nós não podemos subestimar o vírus, mas nós também não podemos subestimar a fome e o desemprego. Ponto. Aí o pessoal lançou o quê? Fica em casa, a economia a gente vê depois. Top. Passou-se pandemia, quase, e aí nós chegamos na economia. Agora, a culpa é de quem da economia? Brilhantemente aqui, do Bolsonaro, é óbvio. Então, pera lá, o cara avisa lá atrás. Irmão, as pessoas, eu vim na favela e sei o que acontece lá. As pessoas queriam trabalhar. Você tirou a dignidade das pessoas. Tá na Bíblia. Trabalho dignifica o homem. Tirou a dignidade das pessoas. Então, peraí. Não foi o Bolsonaro que mandou soldar a porta de comércio. Não foi o Bolsonaro que impediu gente de estar na praia. Não foi o Bolsonaro que impediu gente de estar na praça. Não foi o Bolsonaro que colocou gente dos eventos, setor de eventos, sem trabalhar durante 1 ano e meio. Eu fiquei sem trabalhar durante 1 ano e meio. Então, uma pessoa que tá vivendo isso para falar assim, o cara até mesmo fala meio exagerado, mas ele defendeu o meu direito de trabalhar. Por isso que essa narrativa não cola com um caminhoneiro, não cola com pessoa que vende dentro do shopping, com a pessoa que realmente precisa trabalhar. Só com gente que, tipo a foca do YouTube. Ai, eu fico em casa, porque não sei o que e no fim das contas faz o quê? Vai lá jogar bola escondido. E depois chega e fala, gente, eu tomei a vacina e saí só pra poder tomar vacina. Mentira, eles só pra jogar bola. Então eles mentem compulsoriamente. E aí eu não sou humilde de reconhecer. Eu não sei o que eu faria no lugar do cara. Você tem namorada, cara? Do nada. Esse que é o legal. Tá quebrando aqui. Você tá com medo, gente? Eu acho que o meme problema é tipo assim, o que será que passa na cabeça dele? Não, dá uma chave esse discurso lá do Felipe Neto. Vamos lá, tem namorada? Torando. Já tem uma na mira. Orando? Tem uma na mira, feira. Como eu entendi, tô torando. Falei, cara, tô orando, aí eu não fico com as pessoas do nada, não. Ah, entendi. Ele é evangélico, Léo. Não, peraí, explica isso daí pra Eu mim. vou fazer uma outra pergunta, será que eu posso fazer? Lógico. Como assim, você tá- pode? Como foi sua primeira vez? Não, calma lá. Calma. Pode? Não, é porque eu sou reservado, velho. Não, mas não. O bicho pegando e o Léo quer saber se o cara transou. Não, olha só. A questão do sexo pra um rapaz conservador. Sim. Como é que é isso? A minha regra de conduta é a Bíblia. Então, ponto. Peraí, você só vai transar com a mulher se você casar? Exato. Então Não, se você for casar. Isso, Olha pra mim. Não, peraí, calma, você é virgem. Calma. Ele é virgem. Calma, deixa eu explicar. Você tem 25 Eu perdi a vida com 20. É um cara bonito, tá comendo gente. Deixa eu explicar. Você não tá pegando ninguém. A minha Você não pode nem pegar. É porque é o mais engraçado. Tipo assim, o anormal hoje... O normal é você pegar um monte de gente. O anormal é tipo assim, você não bebe. Você não pega ninguém. Não, eu não bebo também, mas então, também eu sei, não mas, gay. gente, com relação a isso, é muito Mas, ó, simples. você Deixa eu é explicar. virgem. Então, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. A minha conduta segue o seguinte sentido. Exemplos. Eu olho meu pai e minha mãe. A primeira mulher que meu pai beijou foi minha mãe. Aí eu olho e falo assim, isso aqui dá certo. A primeira mulher que seu pai beijou foi sua mãe? Foi minha mãe, exatamente. Quantos anos? Não sei, vai ter que falar pra ele. Aí o negócio é o seguinte, aí eu olho pra fora, aí eu falo assim, vamos ver o que é o fruto disso que as pessoas estão pregando. responde, cara. Eu olho, pera, calma, não, vou explicar. Você é político, você não vai Deixa eu explicar, mas a gente quer que você responda. as pessoas que vão ver esse podcast, elas querem entender o posicionamento. Não, mas eu faço a resposta e depois você Então explica. eu vou explicar. Então o que acontece? Você tem que ter um posicionamento com relação àquilo. Então você chega e fala assim, olha, eu vou lhe dar o meu corpo, não entregando pra qualquer um, porque pra mim é como se fosse uma folha. Você pega uma cola ali, cola, quando você tirar, vai ficar um pedaço no outro. Eu não acho que eu tenho que ser escravo das minhas vontades. Sabe? Você quer fazer o que quiser
sexo à vida? Pode fazer, mas existem consequências. E o cristianismo trata a respeito disso. Tudo é lícito. Na Bíblia fala que tudo é lícito. Tudo então pode, calma, vamos... mas nem tudo convém. Então por isso que eu tenho essa coisa. Eu não sou. Contudo, não sou virgem. Contudo, eu não considero isso algo no sentido assim, fiz e pronto, acabou. Não. Eu considero de fato que eu fiz algo contrário à vontade de Deus. Mas era uma namorada. Sim. Que você pensava em casar. Sim. E aí não deu certo. Exato. Mas hoje, se você tivesse uma namorada, Não. você não... Esperar o casamento. Você esperaria? Com certeza. Sério? É igual Claro. família, Ah, vai mas casar aí em você 2 vai meses. casar, não vai dar certo, aí você vai se separar. Mas quem... tá. E a galera que transa antes, casa dá certo. Não, Igual os não, outros que não terminam é. 3 meses. Não, mas e isso é uma sim? mas são Não, vem cá. casos. Galera, Se não tiver química deixa eu explicar, nenhuma. Deixa eu explicar. A química no casamento, isso aí, quando chegarem lá e tal, eu chegar lá, eu vou mandar mensagem pra vocês, viu? Transei hoje, hein? Sexo não é tudo. Química não é Não, tudo. eu concordo. Então o que Eu concordo acontece? que Presta química não é atenção. tudo, Suponhamos, mas... peraí, é horário, algo, Nicolas. o É algo dia que- tem 24 horas, certo? Certo. Se você transar durante 8 horas, tá? Você é um, tipo, um mito. certo? Vereador. Calma, é 8 horas. Vai ainda sobrar 16 horas. Com 16 horas você vai estar fazendo o quê? Não chegar no fim das contas, não é só isso que vai importar. E por isso que a galera concordo. divorcia muito mais. Isso você Qual tá foi a última vez que certo, você fez sexo? mas... Quê? Qual foi a última vez? Não, isso eu não vou responder. Não, vai. Eu tô deixando o Léo Vai pegar sim. a matéria dele e depois eu Não, vou... mas é algo que foi só com a última menina. Então faz quanto tempo? Tá. Qual foi a sua última namorada? Sei lá, mano. Pode Deve fazer ser- isso. Nem responde, que a matéria vai ser 10 anos de punhetão, ele vai botar. É, Não, não, Isso também não pode fazer? não pode. Segundo a Bíblia, não pode, gente. Ah, então Mas não você faz. faz? Bom, porra. Gente, isso é engraçado que é tão surreal pra você. Não é Não, é gente então, curioso. Eu sou católico, Pelo menos a cara cara. sua tá de surpresa. Eu sou curiosa mesmo. Sim, não tem problema, pode ser curioso. Cara, olha só. Qual foi a sua última namorada? Foi em 2000 e... Velho, eu sou péssimo em real, porque eu posso assim, falar uma data você- e dar merda, tá ligado? Tá, mas- Eu realmente foi em época de faculdade, ponto. Então eu finalizei em 2018. Então foi antes de 2018. É, Tá tipo, bom. Desde 2018 você não faz nada. Gente, um segundo. Decoro. Vamos deixar... Adoro! Decoro. Eu vi que eu mudei o não, ele fez aquilo que ele fala que ele não faz. É. Fofoca. Não, mas isso é fofoca, não. Ah, mas é Tô mais zoando, legal, tô vai. zoando. Isso É lógico que é mais legal, né? Isso. Vai sair o corte lá, Não, Nicolas não é virgem. Não, é assim, Pronto, mas isso tem Ricardo, muito a ver. ferraram com a minha Não, mas vida. Não. isso tem muito a ver com saber quem você é, Sim, sabe? eu sou uma pessoa imperfeita, ponto. É isso. Não, o cristão, mas não, mas eu vou te perfeito, explicar. imperfeito tem nada a ver Eu com sei, mas sexo. o que. Não, escuta. É bom que é o porque Black quando Jack você você já pergunta sabe o que não vai ser corno. porque quando você pergunta o que eu sou, eu falo de quê? Dos meus atributos? Eu falo daquilo que eu já vivi. Então é uma pergunta muito complexa. Então eu tenho que falar. Eu sou uma pessoa imperfeita. Por que eu sou cristão e o que eu sou? Porque eu vejo que o cristianismo é ser um pequeno Cristo. Então ele é o meu modelo. Então se ele colocou coisas de aconselho pra mim, eu acredito que ele sabe muito mais do que vocês sobre a minha Você vida. não tá buscando uma namorada? Estou Como? orando, eu converso, troco Orando? ideia. Troca ideia, Mas você ora? encontro. E- Lógico. e se a mulher- Calma, Aqui, a e se a pessoa mulher não Não, for? aqui. Eu quero saber se ele transou ou não. Aqui. Mas A uma pessoa, coisa, escuta, a o resto pessoa. ele deve ter falado em todas as outras Aqui, entrevistas, isso é né? verdade. A pessoa Muito que mais legal essa, por sinal. Aqui, a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida, você acha que eu não vou, no mínimo, colocar ela diante de Deus? Não, eu acho maravilhoso. Putz. Mas peraí, vem cá. Faz de conta que eu comecei a namorar com você, tá bom? Boa, boa. Aí, eu tenho que ser como você? Tem. Claro, Tipo né? assim, Você tem que ter alinhamento de propósito. Como você vai passar a vida inteira com alguém Sim, que você não sim, tem sim. alinhamento de Sim, propósito? sim, sim. Ah, porque eu sou Sim, sim, um sim. trem, você é outro. Aí um caminho pra direita, um caminho pra esquerda. Quando vocês vão se encontrar? Tem que ser da mesma igreja, é o mínimo. Mesma igreja, né? Mínimo. É, não, é bom, lógico, tem que congregar. Tá E o se mesmo você louvor. pegar uma que for um Nem a pouquinho mesma mais linha, não. assanhada? Não, Não, vai gente, deixa eu pegar, vai explicar. pegar. A mulher vai pra Deixa eu cima de explicar. você? Ser santo não significa aquele que não se suja. Ser santo significa aquele que sempre está se limpando. Eu não sou bonzinho, não. Dentro de mim, a única coisa boa que tem é o Espírito Santo. Então, se não fosse por mim, você não acha que eu posso fazer um monte de merda na minha vida? Eu tenho dinheiro, eu sou novo, eu tenho um monte de menina e tal, tenho oportunidades. Mas eu sei que existem coisas maiores em jogo. Tem muita Entendi. menina dando mole. Tem muita Sim, mulher indo pra claro, cima. como é que ela chega? Ele é um cara bonito. você direct, fala não. Tem umas que, tipo assim, Direct. tem umas que tentam me pegar, tipo assim, pra poder, sei lá, sem site de fofoca, tipo, igual aqui, né? Falar, vereador Nicolas responde nude. Aí manda nude, eu mando, tipo assim, kkk, sai fora, Satanás. Eu Você sou. manda? Mando zoeira, tipo assim, velho. Você não vai me pegar E se disso. for um nude masculino, uma Sai bengolona? fora, tá amarrado. Tipo, eu Não, não. calma aí, sério, manda um nude pra você? Mandam, e eu, tipo assim, eu fico, mano, eu não vou responder, eu não vou. Tem hora que eu só olho e tipo, bloqueio. Porque, tipo assim, tem hora que gente manda assim, tipo, Nicolas, eu sou sua fã. Aí manda, tipo, ver foto. Aí não dá pra ver qual que é a foto, né? Aí, tipo, a foto de um livro, a foto vendo, tipo, meu vídeo. Aí eu clico. Aí tem hora que eu clico, aí é um nude, tipo. E aí? Você gosta? Aí eu bloqueio. Ou se você gosta. Aí eu bloqueio, tá ligado? Ou senão eu respondo assim, É, mas é provocação, né? Eles querem É, provocar. lógico, porque eles querem o seguinte, eles querem pegar de alguma forma. Porque mas se o cara me pegar- pegar, ô, Vitor, se Mas o cara cara, pegar você minha não vida pode pegar, pegar ele não uma vai mulher? achar. Ele não vai achar o esquema de corrupção. Ele vai achar nada. Aí o que eles tentam fazer? Me acusaram aí de eu ser laranja, de eu colocar pessoas na minha chapa pra ser laranja. Perderam 5 processos. Beleza, depois do nada, a Folha de São Paulo lança uma matéria falando que eu era viado. Aí eu, quê? Tá bom. Eu falei, não, gente, eu não sou. Beleza. Se eles- fosse também problema seu. Exato. Nenhum, Mas baseado em quê? Nenhum. Que eles acharam que você Qual é o viado? Não problema? sei. Eles só falaram que os 2 vereadores mais votados de BH eram gays. Mas e daí? É. E daí também, eu também acho. Eu ia Mas tem que responder, ter- e daí? Pois é, mas é aquela coisa, mas eles É. utilizam isso como... É engraçado isso mesmo. Porque ser homossexual, e daí? Não é uma Mas eles ofensa pra utilizam ninguém. Não é isso ofensa. como ofensa. Do tanto que tem hora que eles colocam que o Carlos Bolsonaro é viado. Eu, se que não fosse sei o você, eu quê. ia responder. Gente, eu faço Não, o eu resto da minha respondi vida. zoando, eu respondi Não. assim, mano, imagina, chega lá na negócio lá no editorial, galera, a gente precisa falar alguma coisa contra o Nicolas, ele é corrupto não, ele é mau caráter não. Aí que eu falo que ele é gay, só pode ser.
Porque não tinha nada. Então é dessa forma que eles tentam me amarrar, entendeu? Mas é aquela coisa, eu peso porque eu quero construir uma carreira. E eu sei que qualquer coisa que eu fizer agora vai Aonde resultar você na quer carreira. chegar? Sua mãe sabe que você tá aqui agora? Não faz nem ideia, e nem vai ver esse podcast. Vai sim. Aonde você quer... Só me levou fofoca? Eu acho que não, eu não tenho tempo pra isso. Você Tem quer... tempo pra Eu isso? acho que não, Quantas mães me assistem aqui? Não, minha mãe você tá doido, minha mãe é diferenciada. Aonde você quer chegar? Você quer ser presidente da República? Não tem essa ambição, não. Eu acho que quando você pensa demais assim, você acaba vivendo no futuro, esquece de fazer o presente. Mas o que você... Na sua próxima eleição, você vai se Eu candidatar? realmente tenho um sonho de chegar ao Congresso Nacional, não sei quanto. Ponto, deputado federal. Deputado federal é o máximo. Eu acho que a próxima já consegue. Ô, Nicolas, vamos falar dessa manifestação dia 7 de setembro? Vamos. Porque é uma manifestação que ela tá indo pra quê? Ela é em prol do Bolsonaro, ela é contra o STF, ela é contra as prisões do STF, ela é a favor do Sérgio Reis. Ela é o quê, essa manifestação dia 7? Eu acredito que é um grito pela liberdade mesmo. Né? A gente tem visto o STF tomando medidas que usurpam a competência deles e eles legislam. Então eles estão jogando no lixo toda uma história de ciência jurídica, criando uma instabilidade no país. Por exemplo, o STF impediu operações policiais no Rio de Janeiro, o que deu tempo para bandidos se estruturar, para poder aumentar a renda dos traficantes, porque o consumo de drogas aumentou muito durante a pandemia. O Marco Aurélio deu habeas corpus para diversos bandidos, traficantes, como por exemplo o André do Rap. Liberou o cara e ele foragido, né? e tá fugido. Lógico, porque eu fico em casa só serve para cidadão de bem. Bandido não vai ficar em casa jamais. Fugiu. Então, assim, anulou as condenações, as provas do Lula, o Lewandowski. Então, assim, essa instabilidade que é feita, instauraram os atos antidemocráticos, que era para saber quem estava organizando as manifestações. Chegou na casa do cara, tinha uma incrível bandeira do Brasil, foguete e uma placa falando, tipo assim, fora STF. Ou seja, as pessoas já estão de saco cheio disso. Desmonetizaram o canal da Bárbara, desmonetizaram o canal do Terça Livre. Então, assim, eles te suprimem a sua opinião. Hoje, se você falar do STF, talvez você possa ser preso. Os caras usurpam os poderes deles. Então, as pessoas estão indo, olha, estamos cansados disso, esses caras não nos representam. E o que tem no Brasil é uma oligarquia, poder na mão de poucos. Mas eu posso fazer uma pergunta que é realmente de leigo. Sim. Não existe uma diferença muito grande em falar o que você tá falando. Eu não gosto da STF, eu acho que eles são ruins e eles são um câncer do país. Ok. Do que o áudio que vazou do Sérgio Reis dizendo, a gente tem que invadir e que se for necessário derramar sangue, a gente vai derramar. Não existe uma linha muito fina entre a ameaça e a opinião? Sim. Porque, ao meu ver, o Sérgio Reis, não tenho nada contra o Sérgio Reis, acho um puta artista, acho que foi infeliz na forma que disse, porque o que ele disse foi isso, nós vamos lá nos manifestar e vamos invadir o STF, e se for preciso vamos tirar os caras debaixo de porrada e o caralho. Isso soa como uma ameaça. Eu não vi esse vídeo, esse áudio, no caso, né? Eu não vi. Mas eu vejo que é diferente. De fato, a liberdade, até mesmo a própria liberdade de expressão, ela tem o seu limite. Sim. Você não pode parar na rua e xingar um homossexual porque ele é homossexual, xingar um negro porque ele é negro, né? Você pode conversar, você pode... Exato. Né? Tudo tem Mas uma eu vejo forma. que, no caso da Bárbara, que te atualizei, por exemplo, cara, o inquérito que os caras levaram pra ela, disseram que ela tinha, tipo, um conselheiro que é o Steven Bannon. O que o Steven Bannon tem a ver com a Bárbara? A Bárbara eu conheço, ela era de Belo Horizonte. Ela simplesmente é uma mãe que escuta TV Senado, TV Câmara e dá as opiniões dela de forma sarcástica, de forma humorística e ponto. E os caras simplesmente desmonetizaram o canal dela. Então as pessoas estão sendo presas. Oswaldo Eustáquio, cara, o cara é jornalista, foi preso. Ou seja, eu vejo que eles usurpam os poderes, as pessoas estão cansadas e pior, estão vendo que o Bolsonaro está tentando fazer algo e foram 124 decisões contrárias que o STF fez contra o Bolsonaro em 2 anos. Como que você não chama isso de perseguição? Você acha que ninguém vê isso, não? Hoje o Uber conversa e tá sabendo disso. Quem manda mais, o STF ou o presidente? Lógico que é o STF. O STF manda mais pro presidente. Né? Lógico, a gente faz manifestações gigantescas, milhões de pessoas, fora de Gilmar Mendes, fora não sei o que e tal, só que os caras falam, caguei. Caguei. Ele não tá nem aí pra isso. E por que o STF ainda não entrou nessa briga direta e tentou tirar o presidente com impeachment? Porque precisa o Lira autorizar. Sim, é aquela questão. Hoje a gente vê o seguinte, o que é o STF? Como o Ives Granda diz, né? Eu prefiro o pior dos congressistas ao melhor do Supremo. Por quê? Porque pelo menos o congressista foi eleito pelo povo. O Supremo não. Foi uma indicação de uma pessoa. Como você pode dizer que esses caras representam a maioria da população brasileira? Nunca. Então por que não muda isso? Por que não muda Tem que mudar a indicação? Tem que mudar a Constituição. Tem que mudar a Constituição. Mas já Sonho. tentaram? Já tentaram A mudar? Constituição de 88 ainda não mudaram. Vai dar certo. Confia com aquele congresso, mas vai dar certo. Não tem como, é muita aliança política. Não tem O que como, é acontece impossível, que é impossível. Um deputado vai falando com o outro, que volta a falar com o outro, que fala com o outro, que ganha uma emenda. Ó, tipo, você vota não Não, nesse não dá, aqui não dá. e você ganha um negócio aqui. Você vai ali, eu te libero uma verba pra você fazer uma moral com o teu prefeito. Então é muito difícil você ter todo o Supremo, você ter todo o deputado. É muito difícil mudar uma Constituição. E a Constituição nossa é muito velha. Estamos falando de uma Constituição de 32 anos. Sim, 33 sim. anos agora. Peraí, velha não. Super nova, inclusive. A Constituição dos Estados Unidos é de, sei lá, 1.500 cacetados. Mas A nossa Constituição com 32... Né? Não, a nossa Mas é Constituição... que o Estado dele tem autonomia. Sim, mas a Constituição, digo, a MOR, ela tem muitos anos e a nossa tem 32 anos somente e tem 1 milhão de emendas nela. Então a nossa Constituição é horrorosa, a nossa Constituição é ridícula. Ela assim, eu te concedo saúde, educação, moradia, aí eu falo, opa, eu não tenho educação nem saúde de moradia, como que eu consigo? Cara, a gente Ela é tem- garantista, mas vale de quê? Um papel. Olha só, a gente tem 10 minutos que eu sei que você tem que sair, tem que pegar o voo e tudo mais. Léo, você tem alguma Verdade. pergunta? Não, cara, só tem A gente já vai mudar de novo. Como Não, mudar mas a e aí? entrevista, que é mais Como legal. foi o seu primeiro beijo? Foi de língua. O beijo é muito bobo. É. Mas eu acho que tem muito a ver. Essa pergunta, desculpa ter invadido sua privacidade. Não, sem É o mas- mais legal aí primeiro. Porque eu acho que tem muito a ver com quem te segue, quem vota em você. Precisa saber da sua verdade. Se a sua verdade é a verdade no plenário, é a verdade na vida toda, né? Se é a verdade que leva pra dentro de casa, pra as suas ações no dia a dia, ou se apenas num Léo, eu âmbito jamais vou político. pregar uma cultura da perfeição, sabe? Tipo assim, eu sou cristão, mas, cara, eu erro, eu falho. Como qualquer pessoa. Mas a diferença do cristão pra alguém que não ainda conhece a Cristo é que eu reconheço que eu preciso me arrepender e levar isso pra alguém que é perfeito, já que eu sou imperfeito.
Ponto. Você já se E o arrependeu? perdão, né? E o perdão é a base de tudo, né? E o perdão e no sentido assim, ser cristão, Léo, não é autodeclaratório. Eu não falo, sou cristão e eu me torno. Não existe transcristão, sabe? Você tem que realmente seguir. A Bíblia fala, olha, se você diz que me ama, mas não segue meus mandamentos, você mente. Então eu sei que a minha morada não é aqui. E eu vivo pra poder viver eternamente. Ponto. Então assim, eu não quero pregar uma coisa assim, eu sou bonitão, eu sou santão. Pelo contrário. Eu quero que as pessoas, quando elas errarem, falem assim, olha, do mesmo jeito que o Nicolas do mesmo jeito que um monte de gente errou, eu preciso de alguém que me dê o perdão. E se o Lula pedir desculpa? Se o Lula vier pedir desculpa, você perdoa? Mas em qual sentido? Não, perdão não é esquecer. Perdão é mudança de atitude, de caráter. Se ele pedir perdão, quem sou eu? Você sabe que eu procuro botar pessoas pra trabalharem comigo eu digo dentro da minha casa, cristãos. É o que eu procuro. Então, eu trabalho comigo na minha casa lá em Recife, duas duas mulheres, são irmãs, elas são irmãs e são cristãs. Elas se dedicam bastante à igreja lá, a igreja Assembleia de Deus. Sim, Assembleia de Deus. E ela me falou uma coisa outro dia que me chamou muita atenção. Ela falou assim, o nosso grande erro é que nós julgamos demais. A gente julga demais os outros. Isso é verdade. Mas calma lá. Tem uma frase que ela é mentirosa, e ela na verdade não é mentirosa, ela é utilizada para perverter o evangelho, que é ame mais, julgue menos. Tudo bem. Mas quem diz que a Bíblia condena o julgamento? Quem diz que julgar é errado? João 7,24. Não, peraí. Calma. Não, mas pera lá, quem disse que não? Opa, peraí. Leozão. João 7,24. Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Que a Bíblia condena um julgamento hipócrita. Você tá falando do cisco do seu amigo, mas você tem uma trave aqui. Porque ele é homossexual, que não sei o quê. Mas você é um adúltero. Pera lá. Eu tenho uma crítica com a igreja. Da mesma forma como ela se indigna com o pecado, da homossexualidade, qualquer coisa, você também deve se indignar com um pastor adúltero, com um pastor mentiroso, com um pastor que utiliza ali do reino pra poder fazer comércio. Top. Mas a Bíblia não condena o julgamento reto, justo. Se eu sou corpo e olho uma pessoa desvirtuando o evangelho, eu tenho a obrigação de condenar isso. Eu tenho a obrigação de denunciar isso. Porque caso contrário, só todo mundo fazer o que quiser, acaba com o direito, acaba com o juiz. Se eu me sentir certo, quem é você pra falar que eu tô errado? Seu certofóbico. É por isso que os ministros acham que são Deus. Não, mas é isso Porque mesmo. na Bíblia tá que pode julgar. Não, pera lá. Não, brincadeira. Você é um moleque muito simpático, por isso que a gente tá brincando aqui. Menino bom, gostei de Marina você. Manteiga, alguma pergunta? Temos pouco tempo. É isso. Eu tenho uma pergunta, mas não sei se... Você já se arrependeu? Não se arrependeu? Você... se arrependeu. Se arrependeu de alguma coisa que você tenha feito na política? Na política? Eu errei com Você errou, eu errei com uma crítica que eu ia fazer ao filho do Calil. Eu recebi um vídeo falando, o filho do Calil tá na praia. E nisso eu fui pesquisar, falei, é ele mesmo, que no Google eu joguei o nome do menino e apareceu a foto dele. E aí eu fiz, olha, enquanto o Calil tá fechando a cidade, o filho dele tá na praia. Só que depois eu fui descobrir que o Google botou errado o nome do menino. E aí em 5 minutos eu vi isso e deletei. Só que aí o pessoal caiu em cima e tudo. Mas assim, reconheci o meu erro. Mas além disso... Mas você... Além disso, acho que não. Então é isso, entrevistamos Nicolas Pereira, uma boa Ferreira. Uma boa entrevista, eu Adorei. gostei, apesar de discordar de algumas coisas, um menino muito simpático. Vamos concordar em muito discordar, gente. didático. O ser humano é complexo. Eu poderia Isso, deixar eu só- acho- Educação vale muito a pena. Discordar com a educação Sim, vale muito a pena. Se eu puder só deixar uma mensagem final pra galera. Por favor. Deixa as Menino redes bom, sociais menino também, bom. já tudo aí. Deixa. Galera, o ser humano ele é muito complexo. A gente precisa parar de tratar os outros como A e B. Nós temos a nossa especificidade, nós somos indivíduos e a gente precisa saber compreender o outro e lidar com o outro. Então, assim, eu sou do cara que, da mesma forma como eu paro pra sentar com alguém que concorda comigo, eu paro também pra sentar com alguém que não concorda comigo. Que é legal O escutar o problema outro. é que o contrário geralmente não acontece. Eles não recebem da mesma forma. Claro. Eu vejo que a gente precisa Também compreender, estudar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente defende. Caso contrário, a gente vai ter uma fé apática, a gente vai ter posições que são rasas e aí talvez a gente é um oceano de 5 centímetros. A gente Verdade. fala sobre tudo, mas não é profundo. Sem profundidade nenhuma. E juventude, vocês precisam não se curvar à pressão do coletivo. Que se dane que seu professor te xinga, te fala que você é extremista, problemas. Você sabe o que tem dentro de você que é muito mais Sim, forte. sim. Existem coisas maiores em jogo, não muitos seus princípios por causa disso.